Olá, bem-vindos ao podcast Deuses e Devotos. Meu nome é Marcos André, eu sou professor de História e este é o episódio número 40 deste podcast, a história do fanatismo religioso. Bem, o fanatismo religioso ou extremismo religioso é uma forma pejorativa de devoção excessiva. Onde a gente tem ali o zelo, que se transforma numa obsessão. Muitas vezes isso vai levar o indivíduo à intolerância e, socialmente, à violência. Então, não é sobre a religião em si, mas sobre como o processo pode distorcer a crença. Então, historicamente, ele vai surgir dos contextos sociais, contextos psicológicos ou políticos, Então, eu vou traçar um panorama desde as origens antigas dessa questão até os dias atuais. Mas por que isso é importante? Porque o fanatismo, ele não é uma peça que está lá guardada no passado. Ele afeta a sociedade nos dias atuais, gera guerra, a política e principalmente a saúde mental dos indivíduos. Então esse episódio é sobre isso. Então, para entender o fanatismo religioso, a gente precisa voltar às raízes. O termo fanatismo vem do latim fanaticus, e isso significa inspirados por uma divindade. Esse termo era neutro, porque está ligado a práticas e cultos bastante antigos. Na Roma Antiga, por exemplo, os fanáticos eram vistos como possuídos por deuses e eles não tinham uma conotação negativa. Com o passar do tempo, principalmente com a questão do cristianismo, ele vai ganhar um tom pejorativo. Então, nesse cristianismo inicial, o fanatismo surge como uma ferramenta. Então, desde do início do estabelecimento do cristianismo, como sendo uma religião oficial do Império Romano lá no século IV, os líderes usam da força para expandir a sua fé. Então, um exemplo clássico disso é a perseguição aos hereges. No século VII, o Islã também vai ter a sua verve fanática, onde aparecem os kharijitas, ou harijitas, que era um grupo extremista, que vai surgir ali durante as disputas sucessórias após a morte do profeta Muhammad. Esse grupo acreditava numa interpretação bastante rigorosa, e literal do Alcorão. E eram tão intolerantes que assassinavam quem discordasse. Então, isso aí marca o início do extremismo islâmico. Inclusive, o próprio Islã vai se dividir em duas vertentes, a qual a gente conhece até hoje, que são os sunitas e os xiitas. Então, se a gente avançar na história para a Idade Média, o fanatismo vai explodir ali nas cruzadas entre os anos de 1095 e 1291. Então, os cristãos europeus, impulsionados por líderes como o Papa Urbano II, eles vão marchar para reconquistar Jerusalém dos muçulmanos, e isso vai justificar massacres em nome de Deus. Então, milhares de pessoas vão morrer em nome dessa chamada Guerra Santa. No século XII, nós temos aí a Inquisição Espanhola. Tem um episódio aqui no podcast sobre isso. Existe uma máxima que é de exagero frente à Inquisição Espanhola, mas não podemos negar que a Inquisição Espanhola também tinha o seu apreço, o seu lado violento, contra aqueles que ousavam desafiar o status quo, ou seja, a lei da igreja. Então, muitas figuras foram torturadas, sim, foram queimadas na fogueira. Então, figuras como Tomás de Torquemada personificam um zelo excessivo, onde a fé vai se misturar com o poder político. E é aí que está o grande problema. Na Reforma Protestante, já no século XVI, isso vai ser intensificado. Martinho Lutero inicialmente era contra o fanatismo católico, acaba também depois acusando camponeses revoltosos de fanáticos. Então, uma consequência disso é a Guerra dos 30 Anos, ali entre os anos de 1618 e 1648. Uma guerra na Europa entre católicos e protestantes, que vai resultar mais uma vez em milhões de mortes, E isso mostra como o fanatismo divide a sociedade.
Então, no Islã, durante o Império Otomano, grupos como os sufis radicais ou os wahhabis, né, wahhabitas, no século XVIII, promoviam purificação violenta da fé. Com o iluminismo ali no século XVIII, o fanatismo vai ser redefinido. Então, filósofos como Voltaire e Kant viam como uma ameaça à razão. O Voltaire, em seu tratado sobre a tolerância, critica o fanatismo religioso como uma doença do espírito, culpando por massacres como o de São Bartolomeu, lá no ano de 1572, onde católicos matam os famosos huguenotes na França. Então o iluminismo ele vai marcar aí a transição, né? O fanatismo deixa de ser só religioso e vira político e vai influenciar aí as religiões. No século XIX, o fanatismo vai se entrelaçar com o colonialismo, né? Então, os missionários cristãos, né? Eles vão impor, né, nas colônias africanas a sua fé. E isso vai levar, lógico, a resistências violentas nos locais. Então, no século XX, nós vemos exemplos modernos. A questão do Oriente Médio, né, o surgimento da Irmandade Muçulmana no Egito em 1928, que é o episódio número 38 do podcast. E mais tarde a gente tem aí a questão do Talibã nos anos 90, né, que vai mostrar ali a face radical do fanatismo sunita islâmico. Então, hoje, né, no século XXI, o fanatismo ele persiste, né? Nós temos aí em várias partes do mundo extremismo entre hindus na Índia atacando muçulmanos, cristãos evangélicos radicais ali nos Estados Unidos, né, que são influenciados por políticas anti-LGBTQ. Então, historicamente, o fanatismo ele surge de quê? De crise, de pobreza, de desigualdade, identidade ameaçada. E ele não é inerente, né, ele não é parte de uma religião, mas ele é uma distorção humana. E isso começa a acontecer dentro do próprio indivíduo, que numa sede de ser mais religioso, de cumprir mais a sua fé, acaba tornando isso uma obsessão e uma rotina na sua vida, e isso vai transformar, lógico, a pessoa. Bom, então o fanatismo religioso, ele não vai ficar no passado, ele molda a sociedade, ele implica, né, numa chave que é a violência e o conflito. Então, guerras religiosas, como as cruzadas, como eu falei anteriormente, ou as atuais no Oriente Médio, eles vão ter uma implicação muito grande no mundo, né, porque vai destruir a economia, ele vai deslocar a população, né, e vai perpetuar, lógico, o ciclo de ódio. Então, por exemplo, na Nigéria, o grupo radical islâmico Boko Haram, né, ele causou milhões de mortes ali nos anos de 2009, atacou igrejas, escolas, né, e mina, lógico, o desenvolvimento da região. Então, o fanatismo ele promove uma tensão, uma divisão da sociedade, né, e sociedades plurais, né, veem surtos de islamofobia, antissemitismo, onde os fanáticos demonizam tudo. É aquela grande questão. Eu estou certo na minha fé e você está errado. Então, existem milhões de religiões, mas por que a sua está certa e a do outro está errada, né? Então, historicamente, esse tipo de pensamento é que vai gerar, lógico, o extremismo e o fanatismo religioso, né? Então, o fanatismo ele ameaça a paz, né? Ele vai alimentar o terrorismo, né? Por exemplo, o ataque de Paris de 2015, ou o Christian Church em 2019, onde um supremacista cristão branco matou muçulmanos, né? Então, temos todos os lados vertentes de fanáticos, né? Então, a nível pessoal, o fanatismo é devastador porque psicologicamente os fanáticos sofrem do que os psicólogos chamam de hiperreligiosidade, onde a fé vira obsessão, levando ao isolamento. Alguns estudos chegam a mostrar que o fanatismo nasce de medos, né, ou traumas, né? Isso faz com que o indivíduo rejeite visões opostas, resultando num quadro de ansiedade e de depressão. Então, para as vítimas, como famílias controladas por fanáticos, há uma questão do abuso emocional, né? Então, as crianças são doutrinadas, elas vão perder a autonomia, e isso vai levar a transtornos mentais. Então, o que é pior é que os fanáticos evitam ajuda médica, porque eles preferem, lógico, as orações, e isso agrava a doença. Então, socialmente, acabam se isolando,
acabam perdendo amigos e acabam perdendo emprego. Então, em caso muito extremo, por exemplo, leva ao suicídio e à violência, né? Então, somente a educação, né, a terapia pode quebrar um ciclo, promovendo para as pessoas uma fé mais equilibrada. Então, para resumir, o fanatismo é uma sombra, né, que paira aqui na história da humanidade, desde as mais antigas seitas aos mais modernos extremismos, né, causando ali uma dor social individual. Então, para compreender, é preciso o primeiro passo combater, promovendo o quê? A tolerância, a educação e o diálogo interreligioso. A religião não nasce para punir, né? Mas é o fanatismo que divide. Então, a história do fanatismo se resume a isso e devemos estar sempre atentos. Aqueles que têm fé e aqueles que não têm, que também não têm a fé em si, a chave para a solução seria, lógico, a compreensão. Até o próximo episódio. Muito obrigado.